Boas. Eu quero falar de um elefante na sala que nos é próximo. Tão próximo que encontramos nas mais efêmeras atividades e momentos. Nos transportes públicos, nos espaços de consumo, nas relações de vizinhança, nos nossos medos. Será esse elefante na sala uma atitude ou falta dela? Para abordar o assunto, nada melhor do que recorrermos a um lugar onde muito provavelmente todos nos identificamos. Um sítio onde habitamos, trabalhamos, onde nascemos. A região de Lisboa. Nesta região, agora delimitada deste modo, que vocês veem aí no mapa, nem sempre teve estas características e se calhar vale a pena olhar para a sua história, não muita, mas para perceber como chegámos até aqui. Não vamos começar, pronto, isto não é uma TED milenar, portanto vamos começar mais breve, a história é grande, final do século XIX, princípio do século XX, naquilo que se chamou o Geral de Melhoramento da Cidade, o plano de Ressano Garcia. Então, Ressano Garcia quis que a cidade crescesse para norte, pela Avenida da Liberdade, por esse vale e pelo Vale do Almirante Reis, para oeste em direção a São Sebastião de Campolide e para este em direção à Estrada de Sacavém, que hoje conhecemos como Moraes Soares. E não tive a oportunidade de falar nessa zona da cidade, de ouvir testemunhos vivos de Francelina Maia, cigana e fadista, já falecida, mas que falou da história da sua família cigana e que à medida que o plano de Ressano Garcia ia sendo implementado, o seu acampamento foi sendo empurrado até chegar ao Alto Varejão, o sítio que hoje chamamos Paiva Coceira, e foram situar-se atrás do cemitério num bairro que ficou conhecido como a Corraleira. Agora vem uma cidade, entre os anos 30 e 70. Muita coisa aconteceu por aqui. O início foi muito marcado por Duarte Pacheco, Presidente da Câmara, Ministro das Obras Públicas, mas foram também tempos de grande imigração para a cidade. O êxodo rural em massa, pessoas que vieram trabalhar nas suas indústrias. Foram tempos de grandes empreendimentos, vários bairros sociais pela cidade, alargamento do aeroporto e até esta reitoria, é de 1962, do Complexo Cidade Universitária. Mas de todos estes elementos que eu falei, apesar de terem as suas consequências, há um que é bastante emblemático, é a construção da ponte para a margem sul, hoje Ponte 25 de Abril. A ponte, tabuleiro e seus acessos, embora provavelmente muito poucos de vocês tenham acesso a essa informação, fez com que, numa fase apenas, e apenas numa das fases, 7.500 pessoas fossem desalojadas daquele terreno. 7.500 famílias, desculpem. E é engraçado porque se elas fossem de livre vontade, podiam levar com elas o entulho da casa destruída. Se não fossem de livre vontade, tinham a pida à perna e não iam para lado nenhum. O que é interessante é que este deslocamento de população, promovido pela Câmara, fez com que as pessoas fossem morar para bairros que, se calhar, muitos de nós conhecemos ao longo da vida. O bairro de barracas que havia na Ajuda, a Mosgueira, o Relógio, e raramente nos passa pela cabeça que esses bairros que existiam eram de promoção pública, com taxas e a marcação no chão. Agora, vemos aqui a Lisboa que reconhecemos e que vem deste percurso dos anos 70 até agora, desde a Revolução. Primeiro, tivemos centenas de milhares de retornados que, após a independência das antigas colónias, vieram para cá e foram-se fixar. Logo a seguir, vieram centenas de milhares de imigrantes dos Paulopes a fugirem ao caos económico e à guerra. Quase todos foram se situar em zonas baldias, entre concelhos, com propriedade pouco definida, em estradas militares, também junto das indústrias. E constituíram os bairros, muitos deles chamámos bairros barracas, etc. Foi também um tempo, logo a seguir, de promoção imobiliária, de construção do subúrbio. Alguns já sabem a história de J. Pimenta, um grande construtor civil, fez vários bairros na Grande Lisboa, e inclusive construiu um apiadeiro falso na Reboleira para vender casas. Esse apiadeiro só funcionou nos anos 90. E foram tempos de fundos de coesão. Uma série de dinheiro que veio da União Europeia, construiu-se pontes, vias rápidas, construiu-se a Expo, e também se realizou esses bairros, realizaram-se essas pessoas em locais mais periféricos na cidade, criando novos anéis. Bem, esta passagem rápida, e apelo à vossa curiosidade para estudar mais sobre o caso, fala em vários paradigmas. E a verdade é que uma certa hegemonia política foi empurrando pessoas para certos lugares e chegamos, hoje em dia, a este mapa. Este mapa é da minha autoria, mas mapeei com base em conceitos públicos que as câmaras dão. Se calhar não vos diz nada por enquanto, mas posso-vos dizer que este é o mapa daquilo que institutos públicos e câmaras chamam os bairros prioritários, ou aquilo que a polícia chama os bairros perigosos e que vem nos jornais. Tem esta dimensão. Se calhar poucos de vocês tinham noção
que esta é a sua configuração na cidade. E que bairros são estes? São os bairros de realojamento, bairros de género ilegal, ainda existem alguns, zonas de venda livre e de mercado, mas que estão em lugares considerados depreciativos e por isso são mais baratos, ainda vilas operárias e nos bairros históricos. Como é que isto é classificado? Como é que uma Câmara ou um Instituto Público se lembra de classificar estes territórios? Por um lado, pode-se dizer que só o tipo de habitação pode ser o suficiente para que seja classificado como um bairro prioritário. Outra classificação, se calhar curiosa, é que basta ter um bocadinho acima da média do número de imigrantes da região para ser logo categorizado como um bairro desafiante, problemático, crítico, etc. Mas há outros que se acumulam. Outros dados, por exemplo, taxa de emprego que dobra a taxa da região, ou qualificação escolar muito baixa, à volta do 6º ano, como sabemos hoje em dia é obrigatório ao 12º. E é um bocado por aí que se vai mapeando estes territórios. De qualquer maneira, pira um bocado dentro deste assunto. Vamos aqui ao Val da Amoreira, que é um território onde já trabalhei. Para quem não sabe, Val da Amoreira é na margem sul, no concelho da Moita, mas junto ao Barreiro. É um dos tais bairros que evoluiu, como há bocado expliquei, na década de 70, na periferia da CUF. Escolhi o Val da Amoreira por uma razão simples. O Val da Amoreira constituiu, como foi uma freguesia durante muito tempo, agora já não é, constituiu durante muito tempo uma unidade censitária que nos permite olhar para os seus dados e perceber uma série de coerências e incoerências. E assim, olhando para os censos, 2001 moravam no Val da Amoreira pouco mais de 12 mil pessoas. Em 2011 já moravam menos de 10 mil pessoas, uma redução de 20%. Mas se eu estiver lá a trabalhar e falar com as escolas e com os parceiros sociais, associações de imigrantes, eles vão me dizer, não, no Val da Amoreira moram, até pelo número de turmas que vai aumentando, no mínimo 18 mil pessoas. E penso um bocado nesta disparidade. De qualquer maneira, vamos a mais umas, que é participação política formal. 9.953 eleitores, mais que a população, número de votantes autárquicas mais participadas, 1/3. Portanto, o senhor que ganhou junto à freguesia ganhou com 1.400 votos, para um possível 18 mil. Porquê esta disparidade, pensam vocês? Por uma razão muito simples. Todos achamos que o censo é algo legitimado e que vão-nos bater à porta, é anónimo e respondemos. Mas se calhar, se eu for a uma casa onde moram 7 pessoas, mas 3 não tiverem a documentação em dia, para estar no país, mesmo que eu saiba que seja anónimo, eu vou responder ao inquérito e vou dizer que só moram lá 4, outras 3 não existem. E se, entretanto, eu estiver a morar numa casa de propriedade de uma Câmara Municipal ou de Instituto Público, tenho em relação a mim uma ficha de agregado que me diz, nesta casa moram 4 pessoas. Se morarem 8 e for lá ao censo, eu não vou dizer que estão lá estas 4 pessoas a mais. Portanto, olhem para estes dados e reparem na disparidade entre eles e nas incoerências. Outro dado que pode ser engraçado, para olhar para isto tudo que eu estou aqui a falar, é este. Ou seja, a população de Lisboa, da região de Lisboa, com menos de 24 anos, é 25,9%. Normalmente, menos de 24 anos é o que se considera para pensar a população jovem de uma região. Este é a região de Lisboa, 25,9%. E se carregarmos agora nos dados do Val da Amoreira e nos outros dados todos, territórios onde já trabalhei e tenho acesso, reparem que a população é muito mais jovem nesses territórios do que a média de Lisboa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a média de Lisboa está em 25,9%, porque estes territórios sustentam muito essa média. Se não fossem estes territórios, a média seria mais baixa. Outra questão, há pouco falei da qualificação, ser o 6º ano, normalmente. Portanto, imaginem o futuro da cidade que reside muito nestes territórios e imaginem a atenção que estamos a dar. E agora, para olhar para estes territórios que eu conheço, e por aquela forma que há bocado vos mostrei, de morarem oficialmente 9 mil pessoas no território, mas se olharmos para outros números, moram o dobro, não é? Pensem nisto, somei aqueles territórios todos que estavam ali no mapa, e somei por baixo, por defeito. Há muitos bairros que não fazem parte desta construção política. E dá este número de habitantes. Acreditem, é por baixo, mas pensem também que são mais pessoas do que o Concelho de Sintra, do que o Concelho de Gaia, do que o Concelho do Porto. É como se 200 a 300 de vocês estivessem aqui, mas estivessem sentados numa zona especial, por assim dizer. E agora agarrem na questão de dobrar a população e podem pensar que pode chegar aos 800 mil. Ou seja, já estão 200 e 300 que estão aí sentados, mas não me podem ver. Há outros 200 e 300 que estão aí nos corredores nem podem entrar para a plateia. Sei que isto parece um pouco overwhelmed, mas de qualquer maneira vou tentar citar um pouco da minha experiência pessoal para poderem olhar para isto de outra maneira. Há uns anos, numa escola onde estava a trabalhar, uma professora que estava a apoiar é confrontada com a situação de entrar numa sala de aula, pela primeira vez tinha sido colocada numa escola da periferia, olha para os seus alunos e vê que eles, independentemente de serem descendentes de africanos ou não, expressam-se todos em crioulo.
e fica a pensar, para já nem sabia que crioulo existia enquanto língua fluente e usada em Lisboa. E pior ficou que pensou que não tem a ver com descendência africana, que é uma língua franca usada por todos. Não é? Mas essa professora queria mesmo ligar-se aos alunos, estar com eles, e procurava saber o que é que eles gostavam, afinal, quem é que são estes alunos. E descobriu que não encontrava nada. Tudo aquilo que eles diziam que gostavam, por exemplo, em termos musicais, ela não encontrava em lado nenhum. Pesquisava na FNAC, nada. E por isso, vamos fazer um pequeno exercício. Para pôr esta questão da visibilidade e invisibilidade em destaque, há pouco estava a falar. Vocês estão aqui a ver, embora a leitura não seja má, vão ter que confiar em mim. Eu sou confiável. É o top 10 da FNAC de música portuguesa. Estão ali cerca de 10 artistas, alguns álbuns estão repetidos, por exemplo, David Fonseca tem o álbum assinado e o álbum não assinado, não é? Estão lá vendo os dois, estão no top, muitas assinaturas o homem fez. E se eu agarrar nestes top 10 e isolar 6, e for ao YouTube procurar o single, ou seja, a música escolhida por eles para ser lançada, e atenção, alguns do top estão ali há 2 meses, mas também estão ali há 9 anos, há CDs que se vendem sempre, não é? E vamos escolher 6 que estão no canal da editora, portanto não há repetições no YouTube, porque eles não deixam, e vamos ver o número de visualizações do top nacional. Pronto, Dama está muito à frente, não é? Mais de 4 milhões. Eu não conhecia os Dama até fazer este exercício, que é de 15 de outubro. Pronto. Portanto, este discurso que eu estou aqui a fazer é para mim também depois. Mais de 4 milhões de views. Mas de resto, se repararem, tanto a Marisa como o David Fonseca, Ornatos Violeta, por exemplo, que está ali há 9 anos, este single, ou têm pouco mais de 100 mil, ou têm muito abaixo de 100 mil. Há tops com 15 mil, por exemplo. E agora, imaginem um tipo de música... Bom, vou falar de rap, quase todos conhecem, mas não o rap do Bossa em si. Imaginem um rap que vem destes territórios, que é cantado em crioulo, que é gravado muitas vezes em armários de quarto, a fazer de estúdio, que não tem produção, que é completamente amador e que tem como letras o retrato da realidade daqueles territórios. A discriminação, a educação, os abusos, etc. E agora vamos, lá está, não há ranking da FNAC, mas há uma pesquisa exaustiva na internet e dá-nos mais ou menos estes resultados. E reparem que, para além dos Dama, todos estes grupos que estão aqui, e há quem esteja aqui presente também destes grupos, obrigado, têm cerca de todos de 1 milhão de views. Não é? KPBA, Miracim 3100, FDP da Rentela 1.700.000, grupos de Cascais, Margem Sul, tudo com bastantes views. E assim dá que pensar, não é? Ou seja, por um lado, garanto-vos que tentei enganar com a questão do rap, porque a partir disso eu vos digo, é rap, cantado em crioulo, vão achar que é marginal, mas de facto não é. É popular, ok? Mas se eu agarrar, por exemplo, em produções destes territórios, como por exemplo, produções de Kuduro, da Afro House, de Funaná, vocês vão ter os mesmos views, ou ainda mais. Também gostava de destacar o engenho destes grupos, destes coletivos, que apesar de não terem nenhum espaço legítimo de propagação da sua arte, da sua expressão, conseguiram, através da net, criar uma rede de legitimação da sua música para com os seus pares. Mas também é engraçado aquilo que descobrimos com o exercício deste cultural. É que não conhecer a cidade toda é normal. Agora, não conhecer algo a esta escala, não é? Normalmente um artista que tem 1 milhão de views é artista em todo lado, e é estrela aqui, em Nova Iorque, em Madrid. E isso é curioso. E por isso, se calhar, isto leva-me a pensar que ainda temos em relação a estes territórios um desígnio, quiçá, colonial. Todos conhecem a história de pessoas que vêm destes territórios, mas conhecem a do atleta, o jogador de futebol. E o artista plástico, o escritor, o cineasta, o produtor, perante aquele número tão grande, 400 mil pessoas, 800 mil, não conhecia ninguém. Não tenho dúvidas que em Lisboa consumimos cultura de forma diversificada. Vamos comer em restaurantes étnicos, usamos roupas com tradições diferentes, vamos a espetáculos de todo o mundo, mas muito provavelmente a caminho desse espetáculo no metro, espetáculo de música africana, no centro da cidade de Lisboa ou no comboio, estamos cheios de medos africanos que nos rodeiam, e isso é um pensamento curioso. Agora, pensem que nós arrumamos tudo um bocado em caixinhas, não é? Queremos pôr tudo bem alinhado. E o fado é um exemplo disso. Se perguntarem aqui todos se fado é um símbolo de Lisboa, com certeza que sim para vocês. Aqueles mitos de vão lá fora, toda a gente fala da Amália Rodrigues, pronto, fado é, para todos, algo considerável e representante de algum espaço, mesmo que não seja nosso, do espaço onde nós vivemos. Mas poucos sabem que o fado é herdeiro do Lundum, uma dança africana do Congo, e que a sua criação deve-se muito à propagação do Lundum entre negros e mulatos, descendentes de escravos livres,